Oi para todo mundo, uma vez mais conversando sobre a Parashá com o Rabino Roni Hadid. Bem-vindo, Rabino Roni Hadid, que chegou de Chutz La'aretz para poder respirar o ar da terra de Israel mais uma vez. E ao contrário do que o Rabino Roni que voltou para Israel, na nossa Parashá, o povo de Israel desce para o Egito. E o exílio do Egito, o exílio Bichlal, né, de maneira geral, também é um ponto que tem que ser levado em consideração muito forte na religião, que no final das contas a gente encontra, acho que talvez a gente falou um pouquinho sobre isso também, que o exílio, na verdade, ele começou como algo que não tinha nem livre-arbítrio para isso, né? A gente encontra que a Gzerá, né, o decreto do exílio já foi dado... Inexorável. Inexorável se diz, boa palavra. A gente estava melhorando o nosso português. Depois de alguns comentários que a gente recebeu, depois eu te compartilho isso. Eu recebi algumas correções. Correções de português? Bom, 30 anos em Israel, a gente merece fazer uns errinhos de vez em quando. O decreto que foi para baixar por Egito foi um decreto inexorável. Ou seja, um decreto que não tinha nenhuma conexão com as ações do povo judeu. O povo judeu nem tinha nascido ainda. Só Avraham tinha, o primeiro judeu já nasceu. Já apareceu o decreto, como quem dizendo, né? Nasceu o judeu, vai sofrer. Vai baixar agora para o Egito, vai sofrer 400 anos. No final foram 210 anos. Mas, conforme o próprio Maharal de Praga, né, ele já explica, tem que ter uma explicação mais profunda, então, para a gente tentar entender o que é o exílio, no final das contas, que é o que a gente começa agora no Sefer Shmot, o livro do Êxodos. Qual a importância dele, porque ele é tão necessário para a criação do povo de Israel. Sim. Isso tem a própria Torá, Moshe, por exemplo, traz isso mais adiante, que a gente saiu do Egito como Kuro Barzel, que Mitzrayim foi um alto forno, igual quando você faz uma liga, algo de ferro. O ferro não é um material puro, é uma liga de vários minérios que foram postos no alto forno e uma temperatura estupidamente alta acabou juntando e fazendo aquilo. Então a gente é o resultado dessa liga que juntou e virou um povo só constituído. Vocês do alto forno. Isso é falado por Moshe Mamash na Torá. Mas a pergunta geral que a gente pode fazer não só para Israel, para todo mundo, para cada um de nós, porque a gente tem que passar por momentos de atribulação, momentos ruins às vezes na vida. Parte a gente pode falar, pode ser algum motivo que a gente recebe por causa que coisas que a gente fez, mas que processo é esse que a gente desce e que a gente passa por coisas? É igual falam que a alma, quando vem para esse mundo, a alma está bem do lado de Akadosh Baruch Hu, ela está no paraíso, ela está perto de Deus. Para que ela precisa passar para toda essa jornada no mundo, que fala que o bebê nasce, que quando ele chora, quando nasce, porque a alma não quer vir para esse mundo? Para que essa coisa toda? Para que é todo esse processo que a gente passa, que está simbolizado aqui com a Israel também? Então, o Ramban, o Nahman diz que é um dos comentaristas maiores do Humash, ele na introdução dele para o Sefer Bereshit e Shmot, ele fala justamente sobre isso, que a Israel, na época dos avós, no Sefer Bereshit, está no nível muito alto. Eles estão no nível muito alto. Eles estão com a Shekhinah, eles são Merkavah, eles eram a estrutura que a presença de Deus se manifestava no mundo. Deus estava com eles, Mamash, estava junto com eles. Então o Sefer Bereshit é um tipo de existência muito elevado, que Deus está com os avós e está tudo muito alto. E agora a gente está começando o Sefer Shmot, que é a escravidão, e de repente o povo, de maneira física, espiritual, vai para um abismo muito grande. É um abismo muito grande. E o Nahman diz, na verdade, o que ele descreve como se fosse uma parábola de barriga para cima, assim, igual a gente aprendeu no 2º grau na época, que é uma descida e uma subida. Qual é a subida? Que no final do Sefer Shmot, depois que ele entrega a Torá e é feito o tabernáculo e tudo é montado, e a presença de Deus, a Aná, da Shekhinah, desce sobre o Mishkan, a nuvem desce, e aí o povo, com a presença de Deus, junto com eles, a Shekhinah, volta a estar no nível que os avós estavam no início. Então tem um processo de descida e tem uma subida de novo. Então volta a se perguntar, para que precisa descer? Vamos ter uma vida num patamar. Vamos ter uma vida que a gente fica só no paraíso. Para que a gente tem que vir para esse mundo e perder a nossa ingenuidade? A gente está numa pureza inicial, numa ingenuidade,
né? Tachat Kisei HaKavod, como se diz. Na verdade, antes que o Yosef baixou para o Egito, né? O próprio Ramban Nachmanides, que você citou antes, né? Ele traz muitas vezes que Maaseh Avot Siman Abanim, ou seja, tudo que acontece com nossos patriarcas é um sinal espiritual para o que vai acontecer com os filhos, que somos nós também. E isso a gente encontra dessa maneira também, que Yosef já desceu para o Egito, né? Antes do que o povo de Israel desceu para o Egito, como representando já a descida do povo de Israel para o Egito. Em miniatura. Em miniatura. E quando ele foi descer para o Egito, antes dele descer, realmente começa a parashá do Parashat Vayeshev Yaakov Beretz Knat, é escrito Vayeshev, o Rashi traz lá, ele diz Bikesh Yaakov vindo na Shevet Besheket, que nem você falou agora, né? O Yaakov pediu, me deixa trabalhar, Deus, tranquilo, o que eu preciso dessas bagunças, descidas e subidas e escuridão, porque eu preciso de tudo isso? Me deixa trabalhar, Deus, de maneira tranquila. Em Yaakov isso é muito boleto, isso aparece muito, mas veja em Avraham, os Rahamim já falaram que Avraham era igual um vidrinho de perfume aberto, que Deus metaltel, para todo mundo sentir o cheiro, ele me chacoalha e faz ele de um lado para outro, para o cheiro sair. Porque se o frasco está fechado, ninguém vai sentir a fragrância que está lá dentro. Mas se eu pegar esse e eu abrir, e eu chacoalhar, e eu mexer, todos vão sentir o cheiro. Então, Deus fez isso com os avós. E o mais assim que chama a atenção que você falou, é Yaakov, para que é isso? Isso de maneira geral para a gente, para que a gente tem que ir para esse mundo? Para que a gente tem que passar por essa tribulação de fazer as malas vir para esse mundo? Então tem uma frase bonita que não sei quem falou, que diz que os navios, eles quando estão ancorados nos portos, eles estão muito seguros. Mas os navios não foram feitos para isso. Os navios não foram feitos para ficar ancorados nos portos. Eles foram para poder atravessar os oceanos. E a gente, a nível espiritual também, que nós somos seres espirituais que estão tendo uma experiência humana. O que é essa experiência humana que a gente tem? Então a gente tem uma descida muito grande, em todos os aspectos, de vir para esse mundo. Uma das primeiras é a perda da inocência. Um neném, você vê um neném, ele tem aquele sorriso, que ele está perfeito, ele está bem com ele mesmo no início, e ele está num estado de perfeição no início, ele só chora quando ele está com fome, frio, essas coisas, mas ele está bem. E de repente começa a ter várias coisas mais que acontecem com a gente perde nossa ingenuidade, entra a maldade. Perde a confiança também. A gente perde a confiança, a gente ganha um descrédito em relação ao mundo e começa a ficar um pouco cínico. Depois vira hipocôndrico também. Hipocôndrico, hipócrita, todas as coisas que a gente conhece, que acontece com o ser humano, que a gente fala que são as características humanas. E que história é essa? E a gente tenta voltar ao paraíso. Agora, a coisa legal dessa história é que essa parábola que a gente falou antes, ela não é uma parábola simétrica. O que quer dizer? Ela é uma parábola que você está num ponto e você vai descer e vai voltar para o ponto que você estava. Por exemplo, se você está numa bicicleta e você está num lugar assim, ou tem aquelas pistas de skate, decline. aquela pista de skate, né, que o cara desce de um lado e sobe do outro, nesse declive assim, se você quer chegar do outro lado, você precisa dar uma pedalada. Tem um atrito e tem energia que você perde, você tem que dar uma pedalada. E essa pista que a gente está, na verdade, o patamar de chegada, ele é mais alto do que o patamar de saída. Porque tem umas pedaladas que a gente tem que dar, o esforço que a gente faz nesse mundo. Que significa que, apesar que a gente perde essa ingenuidade na jornada humana nossa no mundo, mas no final das contas, na maioria de nós, a gente espera que a gente volte a uma pureza, volte a uma perfeição, volte a estar perto de Deus. Mais alto, mais amadurecido e mais consciente. Porque uma pessoa que passou por tudo que passou, que ela está com as rugas dela, tudo que ela passou por esse mundo, as cicatrizes e tudo isso, mas ela está num nível de consciência muito mais alto que um ser ingênuo. É aquela famosa discussão entre os anjos e Moshe, que os anjos falam para Deus, para que vai dar a Torá para os homens? Para que é melhor que os homens vão fazer coisas ruins, homens, isso? E tem aquele Midrash que fala que Deus, não, de qualquer maneira a Torá vai ser dada para os homens e tal. Por quê? Porque essa primazia de dar para os homens, porque a Torá é uma coisa para esse mundo. É você poder crescer, e é nesse mundo que você vai crescer, não é em outro lugar. Então tem um preço que você paga, tem um preço da descida. A Israel pagou um preço muito grande no Egito, que pode ser que esse é um dos segredos da escravidão, realmente. Que a gente saiu do nível dos avós, do patamar dos avós, teve uma descida muito grande, mas a ideia é voltar depois. Uma posição mais alta, que é a indignação. Talvez essa posição mais alta, que a gente pode definir, talvez, assim, eu vejo isso muito também,
é que nem você começou no começo, né? Kura Barzel, que é esse forno que a gente coloca, que a gente está preparando o povo de Israel, talvez representa a grande diferença que apresentam os nossos sábios entre o povo de Israel e outros povos. Enquanto todos os povos, o que une eles seria talvez um interesse comum, quer dizer, ou a gente tem a mesma terra, os mesmos interesses, a mesma língua, talvez a mesma religião, talvez também. O povo de Israel, a união deles não tem nada a ver nem até com religião, apesar que a Torá nos manteve juntos durante todas as perseguições. A união do povo de Israel é como um organismo vivo. E para criar esse organismo vivo, como diz o Pasuk, né? Amzu li atzarti teilati esaperu, eu criei esse povo, eles vão dizer a minha glória, seria a tradução. Para poder criar um povo tão unido de maneira forte, ou seja, criar um só de maneira orgânica, a única maneira de conseguir fazer isso, na minha opinião, realmente é quando você coloca um grupo de pessoas em uma situação extrema. Sim. Isso a gente vê muitas vezes na história também, né? Você pega, por exemplo, sei lá, quem esteve aqui em Israel no exército, sabe que, sei lá, lo aleino, né? Deus nos livre, depois de uma guerra, um departamento de guerra, um grupo de soldados que trabalharam juntos e lutaram juntos, é que nem brothers in arms, né? É que nem são irmãos em guerra. Irmãos em guerra você não consegue separar nunca mais. São irmãos que vieram uma coisa só. Talvez esse Kura Barzel, então, vem também criar a união de um povo que é um povo só. É um povo que sempre vai estar unido, nunca vai estar separado. Sim. Essa experiência traumática que você está falando, que consolida um grupo, ela talvez possa existir até no nível do indivíduo. Porque o indivíduo, no início, ele ainda é um ser esparso. Ele não sabe quem ele é, ele tem várias vozes internas, que uma fala vão para cá, uma fala vão para cá. E quando você passa algumas experiências, que só você passou essas experiências na vida, ninguém passou essas experiências, esse teu senado interno, essa economia interna que você tem, acaba você se consolidando, você consolida a tua formação. Tua posição. A gente usa até essa palavra, formação, porque é formar realmente a personalidade da pessoa, é por todo esse processo que é traumático muitas vezes, sem dúvida. Quer dizer, a intenção seria unir tanto o povo como unir a própria pessoa, cada um consigo mesmo também. Sim. E não fugir das dificuldades. A esperança nisso tudo é que a gente pensa que se você está numa época ruim na vida, a gente tem que ver o grande mapa. O grande mapa talvez seja essa parábola que o Ramban falou, que é uma descida. Como alguém também brincou, que a vida é igual uma bicicleta. Se você está pedalando pesado, é que você está subindo. Então a gente tem que conseguir, na vida, começar a pedalar e começar a subir essa parábola que a gente desceu já tanto ela, e começar a fazer um vento para cima. E se está difícil, significa que tem alguma coisa boa, algum processo bom acontecendo, e que isso seja para a gente de alento, de consolo, muitas vezes quando a gente está passando coisas difíceis. Ok, então Shabbat Shalom para todo mundo, boas pedaladas para todo mundo no seu trabalho. Shabbat não se pedala, mas pode-se fazer bons trabalhos também no Shabbat para se aproximar de Deus. Um Shabbat Shalom para todo mundo. Shabbat Shalom.